Meu marido mandou uma mensagem dizendo: seja uma boa esposa e relaxe. Foi a última vez que ele me subestimou, porque quando os freios do meu carro falharam, 3 dias depois, quando o vazamento de gás quase explodiu nosso apartamento, quando descobri o seguro de vida de 5 milhões em meu nome, que ele fez sem me contar, eu finalmente entendi o recado. Ele não queria que eu relaxasse sobre a traição, ele queria que eu relaxasse até morrer, literalmente. Meu nome é Patrícia, tenho 40 anos, sou advogada especializada em contratos, e meu marido, CEO, acabou de assinar o pior contrato da vida dele, uma confissão de tentativa de homicídio, gravada. E sim, eu relaxei com alguém muito melhor, com a justiça. Se você gosta de histórias de mulheres que não aceitam ser tratadas como descartáveis, se inscreva no canal agora. Estamos quase chegando nos 2.000 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Aperta esse botão vermelho e vamos juntas nessa jornada. 10 anos atrás, quando aceitei me casar com Gustavo Mendonça, eu achei que tinha encontrado o homem perfeito. CEO de uma multinacional de tecnologia, 45 anos, bem-sucedido, inteligente, charmoso. O tipo de homem que entra num restaurante e todos olham. E ele tinha escolhido a mim. Patrícia, advogada corporativa competente, mas nunca a mais bonita da sala, nunca a mais desejada. Durante os primeiros anos, foi tudo o que eu imaginei. Viagens internacionais, jantares em restaurantes caros, eventos corporativos onde eu era apresentada como minha brilhante esposa advogada. Gustavo gostava de ostentar. Não apenas o dinheiro, mas a esposa culta que sabia conversar sobre qualquer assunto, que ficava linda nas fotos dos jantares beneficentes, que impressionava os investidores com inteligência afiada. Mas tinha um problema. Quanto mais os anos passavam, mais eu percebia que Gustavo não me via como parceira, ele me via como acessório. Uma peça valiosa da coleção dele, sim, mas peça. Algo que completava a imagem de homem bem-sucedido que ele queria projetar. Quando sugeri aceitar uma sociedade num escritório internacional 3 anos atrás, ele riu. Amor, você não precisa trabalhar tanto, eu ganho dinheiro suficiente para os dois. Como se minha carreira fosse hobby, como se meu diploma de direito fosse decoração de parede. Eu cedi. Porque ainda acreditava que casamento era sobre fazer concessões, sobre apoiar os sonhos do outro, mesmo quando isso significava engavetar os seus próprios. Continuei trabalhando, mas sempre em segundo plano. Sempre disponível quando Gustavo precisava de companhia em eventos, sempre ajustando minha agenda aos compromissos dele. E honestamente, eu estava cansada. Cansada de ser chamada de minha esposa, em vez de Patrícia. Cansada de ouvir você está linda hoje, em vez de que caso interessante você pegou. Cansada de existir como reflexo da luz de outra pessoa, em vez de brilhar com luz própria. Mas eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Eu achava que o pior problema do meu casamento era ser tratada como troféu. Que ingenuidade, porque 3 meses atrás, tudo mudou. E mudou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O homem que eu achava que apenas me desvalorizava, estava na verdade planejando algo muito, muito pior. Era março. Gustavo tinha anunciado que iria para Cancún participar de um evento de networking com investidores internacionais. 5 dias no México, reuniões durante o dia, jantares à noite. Rotina corporativa normal. Ele viajava tanto que eu nem questionei mais. Na segunda noite da viagem, recebi a mensagem que mudaria tudo. 3 horas da manhã, horário de Brasília. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira e eu acordei com aquela luz fria da tela iluminando o quarto escuro. Amor, adivinha quem eu encontrei aqui no resort? A Melissa. Que coincidência louca, né? Estávamos jantando no mesmo restaurante. Conversamos sobre os velhos tempos da faculdade. Seja uma boa esposa e relaxe. Você sabe que eu te amo. Não fica com essas paranoias que você tem às vezes. Melissa. A ex-namorada dele. O suposto grande amor da juventude que não deu certo por timing errado. A mulher sobre quem ele ainda falava com aquele brilho nostálgico nos olhos quando bebia demais em festas. Coincidência. Claro. Fiquei deitada no escuro, segurando o celular, sentindo algo gelado se instalando no meu estômago. Não era ciúme. Era reconhecimento. Aquele tipo de reconhecimento que você tem quando finalmente admite uma verdade que vinha evitando há tempo demais. Não respondi a mensagem. Em vez disso, fiz o que qualquer advogada faria. Comecei a investigar. Abri o Google Fotos que compartilhávamos. Gustavo sempre esquecia que tínhamos contas sincronizadas. E lá estavam. Fotos automáticas do celular dele. Todas com localização e data. Gustavo e Melissa no restaurante do resort. Gustavo e Melissa na praia ao pôr do sol. Gustavo e Melissa em frente ao quarto de hotel. Não o mesmo quarto, mas portas lado a lado. Que conveniente. Mas era o backup do WhatsApp que guardava o verdadeiro presente. Porque Gustavo, sempre tão cuidadoso com reuniões de negócios, era surpreendentemente descuidado com tecnologia pessoal. O backup na nuvem estava ativo, e eu tinha as senhas. Abri a conversa com Mel. Minha visão ficou embaçada de raiva quando vi o coração vermelho ao lado do nome dela. Comecei a rolar, e rolar, e rolar. 4 meses de mensagens. 4 meses de planejamento meticuloso. Melissa dizendo que finalmente tinha terminado com o namorado. Gustavo dizendo que estava preso num casamento sem paixão. Ela sugerindo Cancún, porque sempre foi nosso sonho conhecer juntos. Ele reservando quarto no mesmo resort. Os dois rindo sobre como seria nostálgico reviver os velhos tempos. Mas a mensagem que me partiu não foi sobre romance. Foi sobre mim. Sua esposa não vai desconfiar? Melissa tinha perguntado. A resposta de Gustavo. Relaxa, a Patrícia é tão focada em ser a esposa perfeita que nem percebe quando estou mentindo. É quase entediante como ela confia em mim. Eu li aquilo 3 vezes. Entediante. Minha confiança era entediante. Fechei o celular. Não chorei. Advogados aprendem cedo que emoção é combustível, não destino. Você sente a raiva, registra a dor e então canaliza tudo isso em estratégia. Às 7 da manhã, liguei para Bianca, minha melhor amiga desde a faculdade.
Bianca era advogada especializada em divórcios de alto patrimônio. Se alguém sabia como desmembrar um casamento protegendo cada centavo, era ela. Preciso de você, eu disse quando ela atendeu com voz sonolenta. Houve uma pausa, então, manda o contrato de consultoria em 1 hora. Não fala nada com ele até conversarmos. Desliguei. Tomei banho, me vesti com cuidado e comecei a documentar absolutamente tudo. Screenshots, extratos bancários, histórico de e-mails. Quando você vai pra guerra, você vai armada. Mas eu ainda não sabia que estava me armando pra batalha errada. Porque traição era apenas a superfície. O que Gustavo realmente estava planejando era infinitamente pior. Gustavo voltou de Cancún numa quinta-feira, bronzeado e relaxado. Trouxe um presente caro, uma bolsa de grife que provavelmente custou o salário mensal de muita gente. Eu aceitei com um sorriso educado, agradeci e guardei na caixa sem abrir. Você tá estranha, ele disse naquela noite durante o jantar. Estávamos sentados na sala de jantar da nossa cobertura em Perdizes, aquele apartamento que mais parecia a set de revista de decoração do que lar. Tô cansada, respondi, cortando salmão no prato. Semana pesada no escritório. Ele pareceu aceitar. Gustavo sempre aceitava qualquer coisa relacionada a trabalho porque, no fundo, não se importava realmente com minha carreira. Era apenas ruído de fundo na vida dele. No dia seguinte, recebi uma ligação que mudaria tudo. Hugo Cavalcante, sócio fundador de um escritório boutique de advocacia com sede em Lisboa e filiais em São Paulo e Barcelona. Tínhamos trabalhado juntos anos atrás num caso complexo de fusão internacional. Ele era brilhante, ético e havia construído uma reputação impecável. Patrícia, vou direto ao ponto, Hugo disse depois das cortesias iniciais. Estou expandindo as operações no Brasil. Preciso de alguém para liderar o departamento de direito corporativo aqui. Quero você como sócia. Não funcionária. Sócia. 40% do escritório brasileiro. Autonomia total, salário base mais participação nos lucros. Fiquei em silêncio, processando. Era tudo que eu tinha aberto mão 3 anos atrás. Tudo que Gustavo tinha me convencido que eu não precisava. Sei que é casada. Hugo continuou. Sei que provavelmente precisará conversar com seu marido. Mas, Patrícia, seu talento está sendo desperdiçado. Sempre esteve. Pense com carinho. Desliguei a ligação, sentindo algo que eu não sentia há anos. Empolgação profissional genuína. E então, pensei em Gustavo. Em como ele riria da proposta. Em como diria que eu não precisava de mais trabalho. Em como faria parecer que eu estava sendo egoísta por considerar. E algo dentro de mim quebrou. Ou melhor, se consertou. Liguei de volta para Hugo em 5 minutos. Aceito. Manda o contrato de sociedade. Não contei a Gustavo. Por que contaria? Ele não tinha me contado sobre Melissa? Eu não contaria sobre Hugo. Éramos um casal de segredos agora. Assinei o contrato na terça-feira seguinte. Bianca revisou cada cláusula, garantindo que os meus interesses estavam protegidos. Você tem certeza disso? Ela perguntou, me observando com aquele olhar analítico de quem conhece cada expressão do seu rosto. Absoluta. Na quarta-feira à noite, postei um story no Instagram. Foto elegante num restaurante sofisticado, taças de vinho, vista bonita. Novos projetos, novas parcerias. Hugo estava na foto, discreto no fundo da imagem mais visível. Proposital. Gustavo ligou 10 minutos depois. Eu estava dirigindo de volta para casa. Que jantar é esse? A voz dele tinha uma tensão que eu não costumava ouvir. Trabalho, amor. Reunião com um novo cliente. Quem é o homem na foto? Hugo Cavalcante, advogado de Lisboa. Por quê? Silêncio tenso do outro lado. Nada, só a curiosidade. Você não costuma postar sobre trabalho. Bem, você disse que eu deveria relaxar mais, né? Eu tô relaxando, aproveitando minha carreira, fazendo networking. Desliguei antes que ele pudesse responder. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha algum controle. 2 dias depois, quase morri. Era sexta-feira, final de tarde. Eu estava voltando de uma reunião em Alphaville, dirigindo meu SUV importado pela Marginal Pinheiros. Trânsito intenso, céu cinza ameaçando chuva. Música baixa no rádio, minha mente processando os contratos que tinha revisado durante o dia. Então precisei frear. Um caminhão na minha frente tinha parado bruscamente. Pisei no freio. Nada aconteceu. Pisei de novo, mais forte. O pedal afundou até o chão, mas o carro continuou acelerando. 80 km por hora, 90, o caminhão cada vez mais perto. O mundo ficou em câmera lenta. Eu puxei o freio de mão com força brutal, o carro rodopiou, pneus gritando contra o asfalto, buzinas furiosas ao meu redor, metal raspando, e então, finalmente, parei, encostada num poste. Airbags estourados, mãos tremendo no volante. Demorei 5 minutos para conseguir sair do carro. As pernas não me sustentavam direito. Um motorista de caminhão parou, gritando se eu estava bem. Eu acho que eu respondi. Não tenho certeza. A polícia chegou, a seguradora chegou, e chegou o mecânico do guincho, um senhor de uns 60 anos com um macacão sujo de graxa. Ele ficou embaixo do meu carro por 10 minutos. Quando saiu, tinha uma expressão sombria. Senhora, vou direto ao ponto. Ele disse, limpando as mãos num pano. O cabo do freio foi cortado. Não foi desgaste, não foi defeito de fábrica. Alguém cortou deliberadamente. O mundo deixou de fazer sentido. Tem certeza? Minha voz saiu rouca. Absoluta. Vou incluir no laudo técnico. A senhora precisa fazer boletim de ocorrência. Isso é tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu pegava um Uber de volta para casa. Quem? Por quê? Eu era advogada corporativa, não criminal. Não tinha inimigos, não tinha casos polêmicos, não tinha... Gustavo. O pensamento me atingiu como um tapa. Não. Impossível. Ele era narcisista, infiel, manipulador, mas assassino? Pessoas não matam esposas por causa de traição. Divorçam, mentem, traem mais, mas não matam. Cheguei em casa e Gustavo estava na sala, trabalhando no laptop.
Levantou os olhos quando me viu. Amor, você tá pálida. Aconteceu alguma coisa? Contei sobre o acidente. Omiti a parte sobre o cabo cortado. Observei sua reação com atenção de advogada examinando testemunha. Ele pareceu genuinamente preocupado. Levantou, me abraçou, fez todas as perguntas certas. Você se machucou? Quer ir ao hospital? Vou cancelar minha reunião de amanhã. Ou ele era inocente, ou era psicopata treinado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro ao lado de um homem que talvez tivesse tentado me matar, me perguntando se eu estava ficando paranoica, se o estresse da traição estava me fazendo ver monstros onde havia apenas negligência mecânica. Então lembrei de uma coisa. Na semana anterior, Gustavo tinha insistido que eu levasse meu carro para revisão numa oficina específica. Um cliente meu recomendou. Ótimo serviço, preço justo. Eu tinha achado estranho. Gustavo nunca se importava com a manutenção dos meus carros. Peguei meu celular. Pesquisei a oficina. Avaliações medíocres, reclamações sobre serviço ruim. Nada que justificasse a recomendação entusiástica de Gustavo. Às 3 da manhã decidi. Se eu estava errada, perderia tempo investigando. Se eu estava certa, perderia a vida ignorando. Liguei para Bianca. Preciso que você contrate um investigador particular, discreto, competente e rápido. Patrícia? A voz dela estava alerta, apesar do horário. O que aconteceu? Acho que meu marido tentou me matar. O investigador que Bianca contratou era uma mulher chamada Renata Fonseca. Ex-policial civil, agora detetive particular especializada em casos conjugais e corporativos. Encontramos num café discreto no Itaim Bibi na segunda-feira. Você direta, Renata disse abrindo um tablet. Casos de tentativa de homicídio conjugal seguem um padrão. Quase sempre a motivação financeira, divórcio custoso, dívidas escondidas ou... Ela pausou, me observando. Seguro de vida. Não temos seguro de vida. A senhora tem certeza? Não tinha. Na verdade, eu não acompanhava as finanças de Gustavo tão de perto quanto deveria. Ele sempre disse que cuidava de investimentos e seguros, enquanto eu cuidava das despesas domésticas. Divisão de tarefas que agora parecia terrivelmente conveniente. Renata passou 3 dias investigando. Na quinta-feira, me ligou. Preciso que você sente antes de eu contar o que descobri. Sentei na cadeira do meu escritório, porta fechada. 6 meses atrás, Renata começou. Seu marido contratou uma pólice de seguro de vida em seu nome. Valor, 5 milhões de reais. Beneficiário, Gustavo Mendonça. Você não assinou nada? Não, não assinei. Forjou sua assinatura. Falsificação documental. Crime previsto no artigo 298 do Código Penal. A seguradora faz análise superficial de documentos em apólices de alto valor quando o contratante tem patrimônio comprovado. Seu marido tem, então passou. 5 milhões. Meu estômago revirou. Tem mais, Renata continuou. A oficina onde seu carro foi revisado pertence a um primo de 2º grau do seu marido, homem com antecedentes criminais. 2 condenações por receptação. Eu não estava paranoica. Gustavo realmente estava tentando me matar. E tem outra coisa que você precisa saber. A voz de Renata ficou mais séria. Melissa Tavares não é apenas a ex-namorada. Ela trabalha na empresa terceirizada que presta consultoria de marketing para a multinacional do seu marido. Eles se reencontraram há 8 meses num evento corporativo. Coincidência? Nada era coincidência. Nunca foi. Desliguei o telefone. Sentei imóvel por 20 minutos. Minha mente de advogada processando informações, montando cronologia, identificando padrões. Gustavo não tinha acordado um dia e decidido me matar. Ele tinha planejado. Reencontrou Melissa, reacendeu o romance, fez o seguro de vida, orquestrou os acidentes. Tudo metodicamente calculado. E eu tinha sido tão cega, tão absurdamente confiante. Naquela noite houve outro acidente. Cheguei em casa tarde, exausta de reuniões. Gustavo estava viajando, ou era o que ele tinha dito. O cobertor estava escuro e silencioso. Acendi as luzes, joguei a bolsa no sofá e fui direto pro banheiro tomar banho. Foi o cheiro que me alertou primeiro. Sutil, adocicado, químico, gás. Corri pra cozinha. O fogão estava fechado, mas o cheiro vinha do duto. Abri todas as janelas, mãos tremendo. Liguei pro porteiro. Seu Antônio, o gás tá vazando no meu apartamento. 15 minutos depois, bombeiros invadiram a cobertura com detectores. O vazamento era real. Perigoso. Se eu tivesse acendido um cigarro ou ligado a luz de forma errada, tudo ia explodir. O técnico responsável examinou os dutos. Voltou com expressão sombria. A válvula reguladora foi forçada. Manualmente. Isso não foi falha mecânica. 2 tentativas de homicídio em uma semana. Fiquei num hotel naquela noite. Não contei pra Gustavo. Respondi as mensagens normalmente, dizendo que estava tudo bem, que eu estava cansada e ia dormir cedo. Mas na verdade, eu estava sentada na cama de um quarto de hotel anônimo, com Bianca ao meu lado, e Renata no telefone, planejando não um divórcio. Uma armadilha. Ele vai tentar de novo, Renata disse. Homens assim não desistem. Ele investiu tempo, dinheiro, reputação. Ou consegue o que quer, ou aumenta o risco. Então, vamos dar exatamente o que ele quer. Vamos fazer ele pensar que ganhou. Bianca me olhou. Patrícia, você tem certeza disso? É perigoso. Ele já me quer morta. Não fica muito mais perigoso que isso. Então eu contei meu plano. Um plano que dependia de uma coisa. Gustavo era arrogante. E homens arrogantes sempre confessam quando acham que estão seguros. Passei os próximos 5 dias interpretando o papel da minha vida. A esposa confusa, assustada, mas ainda apaixonada. Liguei para Gustavo chorando sobre os acidentes, sobre como estava com medo, sobre como precisava dele. Amor, ele disse com voz preocupada que agora eu reconhecia como teatral. Volta para casa, vou cuidar de você. Não sei se consigo, tô apavorada. Esses acidentes foram só azar, coincidências ruins. Você tá estressada, talvez devesse tirar férias. Férias? Que conveniente. Em vez disso, sugeri algo diferente.
Hugo ofereceu à sociedade de novo. Acho que vou recusar. É muita responsabilidade. Você tinha razão. Eu não preciso trabalhar tanto. Silêncio do outro lado. Então, acho uma decisão sábia, amor. Família vem primeiro. Recusar a sociedade seria recusar a independência financeira. Seria voltar a depender completamente dele. Seria me tornar vítima perfeita. Era exatamente o que ele queria ouvir. Que tal jantarmos sexta, só nós dois, em casa, para conversarmos sobre o futuro? Perfeito, ele respondeu. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. O sorriso de quem acha que tá vencendo. Nos 5 dias seguintes, Bianca e eu preparamos tudo. Câmeras minúsculas instaladas estrategicamente pela cobertura. Gravadores de áudio escondidos. Renata e 2 ex-policiais contratados esperando no apartamento vizinho vazio. E o elemento mais importante, Propofol misturado com álcool. Não o suficiente para matar, apenas o suficiente para desligar filtros. Para fazer Gustavo falar verdades que homens sóbrios escondem. Sexta-feira chegou. Preparei um jantar elaborado, bife Wellington, batatas ao alho, vinho tinto caro, coloquei música ambiente, acendi velas, vesti um vestido cor de vinho que Gustavo sempre gostou. Eu estava aterrorizada, mas advogados aprendem a performar confiança, mesmo que cada célula do corpo esteja gritando para correr. Gustavo chegou às 8, trazia flores, rosas vermelhas, minhas supostas favoritas. Eu não gostava de rosas, mas ele nunca tinha prestado atenção. Você tá linda, ele disse, me beijando. Sua mão demorou na minha cintura, possessiva. Jantamos, conversamos sobre amenidades, eu ri das piadas dele, toquei o braço, fiz tudo o que uma esposa apaixonada faria. Servi o vinho, uma garrafa cara que eu tinha comprado especialmente. Gustavo bebeu generosamente, relaxando cada vez mais. Quando a garrafa acabou, abri outra. Esta estava preparada. 2 taças. 3, 4. Ele estava ficando eloquente, falante, as palavras escorregando com menos filtro a cada minuto. Sabe, ele disse, olhos levemente vidrados, eu estava preocupado, achei que você tinha descoberto. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. Descobriu o quê? A Melissa, ele deu risada. Mas você não descobriu nada, né? Sempre tão inocente, tão confiante. Descobri sim, respondi suavemente. Tem 4 semanas. O sorriso dele congelou. O quê? Vi as mensagens, vi tudo, Gustavo. Ele ficou muito quieto. O tipo de quietude perigosa. Então deu risada de novo, mas era diferente agora, amarga. E mesmo assim você ficou? Preparou esse jantar? Que patética. A palavra ecoou na sala. Patética. Por que você ficou? Ele perguntou, se inclinando para frente. Os olhos não estavam completamente focados, mas a crueldade era nítida. Por causa do dinheiro? Da cobertura? Do status de ser minha esposa? Fiquei porque tenho medo, menti. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar. Deveria ter medo, ele disse. Tava cambaleando nas palavras agora. Deveria ter muito medo. Por causa dos acidentes? Ele riu. Foi uma risada horrível. Acidentes, que palavra conveniente. Não foram acidentes, foram. Gustavo me olhou por um longo momento, e então, porque estava bêbado, porque achou que tinha vencido, porque a arrogância sempre supera a cautela, ele falou. Claro que não foram acidentes. Você acha que eu sou idiota? Divórcio te daria metade de tudo, metade do que eu construí. Mas viúvo, ele apontou para mim com a taça vazia. Viúvo é diferente. Viúvo fica com tudo. Mais 5 milhões do seguro, mais a imagem de esposo devastado, mais a Melissa consolando nos meus braços. O ar saiu dos meus pulmões. Mesmo esperando a confissão, ouvi-la foi brutal. Você cortou os freios do meu carro. Não era pergunta. Meu primo é muito bom com ferramentas, discreto também. E o vazamento de gás? Aquele foi ainda mais fácil. Paguei o técnico de manutenção do prédio. R$ 1.000 e uma história sobre querer dar um susto na esposa paranoica. Ele riu de novo. Você realmente achou que eu ia deixar você me divorciar? Aceitar a sociedade com aquele advogado pomposo e me deixar sozinho? Eu construí você, Patrícia. Você não seria nada sem mim. Lágrimas verdadeiras escorriam pelo meu rosto agora. Não de tristeza, de raiva. E a Melissa sabe? Ela suspeita. É inteligente. Mas amor torna as pessoas cegas, né? Assim como confiança te deixou cega. Foi então que as luzes acenderam completamente. A porta do escritório se abriu. Bianca entrou, seguida por Renata e 2 ex-policiais. Gustavo piscou confuso, tentando entender o que estava vendo. O quê? Quem são essas pessoas? Eu levantei também. Esse é o momento em que eu te explico o que é uma cilada jurídica perfeita, Gustavo. Bianca levantou o tablet. Tudo gravado, áudio e vídeo. Admissível em tribunal. Você acabou de confessar dupla tentativa de homicídio. A cor drenou do rosto dele. Patrícia, ele cambaleou na minha direção. Um dos investigadores o impediu. Seja um bom esposo e relaxe, respondi com voz gelada. Os policiais já estão a caminho. Gustavo foi preso naquela noite. Tentou negar tudo, mas a gravação era cristalina. Confissão completa, detalhes específicos, ausência de coerção. Qualquer advogado de defesa minimamente competente saberia que era caso perdido. Nos dias seguintes, tudo veio à tona. O seguro fraudulento, o primo com antecedentes criminais, o técnico subornado que confessou tudo em troca de redução de pena. As mensagens com Melissa onde ele insinuava resolver o problema da esposa. A mídia adorou. CEO milionário preso por tentar assassinar esposa advogada. Os jornais não conseguiam decidir qual ângulo era mais suculento. A multinacional demitiu Gustavo imediatamente. Cláusula de conduta moral violada. Sem indenização, sem golden parachute, apenas escândalo e vergonha pública. Melissa desapareceu. Deletou redes sociais, mudou de cidade. Última coisa que soube, estava sendo processada civilmente por cumplicidade. O julgamento durou 8 meses.
Foram 8 meses assistindo Gustavo se transformar. O CEO confiante virou o réu amedrontado. O homem arrogante virou alguém que implorava acordos e delação premiada. Testemunhei contra ele. Olhei nos olhos do homem que prometeu me amar e honrar e contei ao tribunal cada detalhe de como ele planejou minha morte. A condenação veio numa tarde chuvosa de novembro. 12 anos por dupla tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documento, suborno. A juíza foi enfática. O réu demonstrou premeditação fria e ausência completa de remorso. Gustavo olhou para mim quando a sentença foi lida. Não sei o que ele esperava ver. Talvez satisfação, vingança. Mas eu só senti cansaço e alívio profundo de estar viva. A sociedade com Hugo prosperou. Descobri que trabalhar com alguém que respeita sua competência é transformador. O escritório cresceu rápido. Em 6 meses, fechamos contratos internacionais significativos. Hugo e eu começamos a nos aproximar além do profissional. Não foi instantâneo, não foi dramático. Foi gradual. Conversas longas após reuniões, jantares que começavam sobre casos e terminavam sobre vida, risos genuínos sobre coisas banais. Nosso primeiro beijo foi num terraço em Barcelona durante viagem de negócios. Lua cheia refletindo no Mediterrâneo. Ele parou no meio de uma frase e disse: "Posso te beijar? Ou é cedo demais?" "É cedo, mas me beija mesmo assim." Foi suave, respeitoso, completamente diferente de tudo que vivi com Gustavo. Ele me tratava como igual, como parceira, como alguém cuja opinião importava. Não foi conto de fadas. Eu tinha cicatrizes, pesadelos ocasionais onde sentia o carro rodando descontrolado, momentos de desconfiança irracional quando Hugo chegava atrasado. Fiz terapia, muita terapia. Aprendi que sobreviver não é apenas não morrer, é reconstruir confiança tijolo por tijolo. É aceitar que você nunca será a mesma pessoa, mas pode ser uma versão mais forte. 2 anos depois, Gustavo mandou uma carta da prisão, pedindo perdão. Culpando estresse, pressão corporativa, momento de loucura, dizendo que me amava, que sempre me amou. Rasguei sem terminar de ler. Joguei no lixo do escritório. Bianca viu e sorriu. Como se sente? Relaxada. Genuinamente relaxada. Se você tivesse me dito 3 anos atrás que eu quase seria morta pelo homem que jurei amar, não acreditaria. Essas coisas acontecem com outras pessoas. Em filmes e em notícias distantes, não com advogadas competentes em coberturas de perdizes. Mas aconteceu. E acontece mais do que imaginamos. Porque violência não começa com tentativa de homicídio. Começa com desrespeito pequeno, com desvalorização sutil, com frases como "você é muito paranoica", quando seus instintos gritam perigo. Gustavo não acordou um dia decidindo me matar. Ele passou anos me treinando para ser vítima perfeita, me ensinando a duvidar da própria percepção, a aceitar migalhas de atenção, a ser grata por amor condicionado. Quando finalmente decidi agir, foi porque cansei. Cansei de ser pequena, de existir nas margens da vida de outra pessoa, de fingir que desrespeito era normal. Ele me disse para relaxar. E eu? Relaxei. Relaxei sobre o casamento, sobre medo, sobre ser quem ele queria que eu fosse em vez de quem eu realmente era. E descobri uma coisa surpreendente. Relaxar de verdade não é aceitar o inaceitável, é soltar o que te aprisiona. Hoje, eu sou sócia de escritório internacional, moro entre São Paulo e Barcelona. Acordo ao lado de um homem que conhece o meu valor, que comemora as minhas vitórias em vez de se sentir ameaçado por elas. Gustavo está cumprindo 12 anos. Já tentou contato várias vezes. Cartas, mensagens através de familiares, até flores no meu aniversário. Todas ignoradas. Porque perdão não é obrigatório. E reconciliação com quem tentou te matar não é nobre, é suicida. Então, eu relaxei com alguém muito melhor. Relaxei com a minha própria força, com a minha competência, com a certeza de que sobrevivi ao pior e não apenas sobrevivi, mas prosperei. Se você está assistindo essa história e reconhece sinais na sua vida, presta atenção. Desrespeito crônico não melhora. Desvalorização constante não é amor difícil, é abuso disfarçado. E se alguém te disser para relaxar sobre algo que viola sua dignidade, considere relaxar sobre o relacionamento inteiro. Porque às vezes o alguém muito melhor não é outra pessoa, é você mesma, livre. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de qual cidade você está assistindo. E se você ou alguém que você conhece está vivendo algo parecido, busca ajuda. Ligar pro 180 pode salvar uma vida. Salvou a minha. Me inscreve no canal, ativa o sininho, estamos crescendo juntos e a sua presença aqui significa tudo. Até a próxima história. E lembra, relaxa com quem te valoriza, não com quem te diminui.